A Bíblia conta a história de Jó, que vivia na terra de Uz. Honrado e justo, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Havia construído patrimônio invejável, era dono de um rebanho com mais de 10.000 animais, entre ovelhas, camelos e bois. Possuía numerosos servos. Enfim, era o Bill Gates da época. Então Satanás, anjo caído, ensinou a Deus que Jó só é bom porque a vida lhe sorrira. Afinal, ele era rico e afortunado, nada lhe faltava. Seria de esperar que respeitasse o Senhor. Mas era só lançar a desgraça sobre a vida de Jó, insinuava o diabo, e ele iria amaldiçoar o Todo-Poderoso. Para o demônio, o Jó não passava de um interesseiro, um mercenário da fé. Deus, que confiava muito na fidelidade de Jó traiço, autoriza o Satã a semear a adversidade na vida daquele homem. O demo, especialista no assunto, capricha na maldade. Primeiro, Jó perde todas as posses, depois, os filhos dele morrem, por fim, ele é acometido por feridas purulentas na pele que o desfiguram. Apesar de toda essa infelicidade e desgraça, Jó permanece fiel a Deus e apenas repete: Deus deu, Deus tirou. Diante de tamanho infortúnio, a esposa de Jó o incita a renegar o Senhor, mas Jó permanece firme em sua fé. Depois, 3 amigos visitam Jó com o intuito de confortá-lo, mas na verdade querem o fazer confessar que pecou. Para eles, só isso explicaria a ira de Deus, que sempre pune os maus e premia os bons. Mas Jó, sem se abalar, afirma que nada fez de perverso e não blasfema. Um quarto personagem, de nome Eliú, se junta ao coro hostil. Ele acusa Jó de se considerar mais virtuoso que o próprio Deus. Ao que Jó responde de forma resignada: recebemos o bem das mãos de Deus, porque não receberíamos o mal. Jó, finalmente, extenuado por tanto sofrimento, abre a boca e amaldiçoa o dia do próprio nascimento. Ele exprime sua revolta contra a injustiça do mundo, que se abate contra bons e maus. Nosso protagonista está desnorteado, a vida lhe parece sem sentido, um redemoinho absurdo que escoa para a morte, no qual todos têm o mesmo destino. Em nenhum momento, porém, vemos Jó protestar contra as intenções de Deus. No entanto, em seu íntimo, Jó não se conforma, quer interrogar o Senhor para entender por que está naquela situação. Afinal, ele não tinha culpa alguma. Era honesto e temente a Deus. Por que estava sendo punido? Que sentido há na vida, se os bons sofrem e os maus prosperam? Ele se pergunta. Afinal, que espécie de justiça de Deus era essa? Jó, o leitor já percebeu, queria nada menos do que colocar o Criador no banco dos réus. Então Deus aparece a Jó em meio a uma tempestade de vento. A voz tonitruante do Todo-Poderoso rebomba nos céus. Mas não fornece nenhuma explicação a Jó. Ao contrário, lhe chama a atenção para a soberba dele em querer interrogar o Criador: onde estavaste quando eu lançava os fundamentos da terra? Pergunta ao Senhor. Jó, que não era bobo, entende o recado. Quem era ele para cobrar de Deus qualquer explicação? O Criador, Jó aprendeu naquele dia, não aceita reclamações. Afinal, somente eles têm a chave do mistério. Quem somos nós para julgar seus desígnios? Deus, no entanto, não aparece a Jó apenas para dar-lhe uma lição. Sabedor da fé daquele homem, inabalável mesmo em meio aos piores sofrimentos, restaura a vida dele com acréscimo, multiplica seus bens e lhe dá o dobro de filhos perdidos. Jó, então, vive por mais 140 anos, rodeado de filhos, netos e bisnetos. Morreu feliz, na graça do Senhor.